Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Nós vamos fazer a menção da palavra de Deus num texto bastante conhecido que fala a respeito da cura de Naamã, no qual ele é curado de uma lepra. Todos encontraram? Amém? Segundo o livro dos Reis, capítulo 5. Leiamos. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão, homem valoroso, porém leproso. Veja comigo agora o versículo de número 7. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou o mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Amém? Podeis assentar-vos em nome de Jesus. Meus amados, nós vemos aqui, nesse texto que nós lemos, a história de um homem no qual vai ser demonstrado a providência divina. Vai ser demonstrado também o poder e a graça de Deus. Vemos aqui que este homem ele tinha características, pois ele era um homem, segundo o texto, era um homem valoroso, um homem de valor, um homem de fibra. Porém, existia nele algo que muitos não via, apesar de saber, que era a sua lepra. Ele, diz assim o texto, homem valoroso, porém leproso. Ora, ele tinha as suas questões, tinha todo o seu respeito, tinha muitas qualidades, mas, no entanto, ele era leproso. Isso significa, fazendo uma ilustração, que muitas vezes as pessoas têm uma aparência bonita, têm uma vida econômica, têm muitas coisas na vida,
porém é leprosa. Uma lepra que eu estou me referindo ao pecado. Às vezes as pessoas têm muitas coisas, porém tem algo que não a permite ser feliz. Observe que dentro desse contexto aqui, observamos que Naamã, ele vai até Eliseu para que seja livre da sua lepra. Acompanhe comigo no versículo 2, quando diz assim: e saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã, e disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando aqui esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Observe que Naamã tomou conhecimento de que havia um homem de Deus, que poderia solucionar o seu problema. Mas observe que a solução não está no homem. A solução sempre está em Deus. Nós não podemos confiar nos homens. A nossa esperança e a nossa confiança está em Deus. Há um texto nos Salmos que diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então nós vemos aqui que no âmbito, na ânsia de solucionar um problema, foi dirigido o quê? Uma carta, foi endereçada a outra pessoa para que solucionasse um problema terrível, porque a lepra é uma doença terrível. Mas no versículo 9 do texto em apreço, aqui diz que veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Observe que Eliseu, ele manda um mensageiro e diz: vai e lava-te. Na onde? No Rio Jordão. Eliseu nem foi lá. Eliseu mandou um mensageiro: vai e diz a ele lá, vai mergulhar no Rio Jordão. Agora, observe que a pessoa foi em busca de uma solução. Se ela foi em busca de uma solução, ela não tem que exigir, porque ela está em uma situação difícil, ela está fragilizada. Observe que ao ouvir o que aconteceu, porque o mensageiro vai transmitir aquilo que o homem de Deus, Eliseu, tinha dito: vai, lava-te no Rio Jordão 7 vezes, mergulha que tu vai ficar curado. Mas Naamã, ele se indignou, porque ele achou que deveria ser recepcionado, deveria ser atendido de uma maneira como se ele fosse alguma coisa. Ele é grande, ele tem vitórias, ele tem conquistas, ele tem destaque, mas ele é leproso. Significa que, por mais poderoso que o homem seja, ele é pó. As pessoas gostam de dirigir-se a outra de uma maneira muito indiferente, se colocando numa posição superior. Está errado. É servo, é pó.
Isso vale para todos os pastores e ministros da obra de Deus, porque por ser pastor, por ser obreiro, por ser ministro, não significa que seja melhor do que nenhum dos irmãos. Pelo contrário, quando é pastor, quando é obreiro, quando é ministro, quando é diácono, ele é servo. Ele está na obra de Deus para servir. Tem que entender isso. E aí Naamã, ele se indigna, e aí ele fala consigo mesmo, que ele achava que Eliseu fosse sair, invocar o nome do Senhor, e toda aquela coisa, sabe, como se ele fosse, mas nada disso. A solução que Deus nos dá não é como nós esperamos. Primeiro temos que entender que a resposta de Deus aos nossos problemas não é como nós queremos, é quando Deus quer e da maneira como Ele quer. Basta que nós apenas aguardemos a sua providência, porque o salmista no Salmo 40 vai dizer: esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Então nós temos que ter humildade para aguardar o tempo de Deus, a hora de Deus e a maneira como Deus agir, porque de uma maneira ou de outra Deus sempre fará o que é bom para todos nós. Mas observe que Naamã ainda vai falar algo aqui. Acompanhe comigo no versículo 12. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Mas veja que ele, ao ouvir a solução que veio da parte do homem de Deus, ele ainda questionou e fez comparações com mais outros dois rios, o Abana e o Farpá, que está na região de Damasco, e ele ainda qualificou esses dois rios como melhores do que o Rio Jordão. Agora observe um detalhe, para a revelação da parte de Deus dentro desse texto aqui. Observe, o Rio Jordão é um rio que ele nasce no Monte Hermon. E ele, ao descer, ele passa pelo Lago Gilé, passa pelo Mar da Galileia e vai desaguar no Mar Morto. Esse Rio Jordão, ele tem três rios afluentes sobre ele: o rio Rasbani, o rio Dan e o rio Banias. Agora observe um detalhe aqui: Rio Jordão, o que significa Jordão? Significa lugar onde se desce, ou significa aquele que desce. Presta atenção nisso aí. O Rio Jordão significa aquele que desce, ou lugar onde se desce. Acompanhe comigo no texto de João, capítulo 4, versículo 14. No Evangelho de São João, capítulo 4, no versículo 14. Quando Jesus está dialogando com aquela mulher, né? E aí vai dizer assim o texto sagrado: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Observe que Jesus aqui está colocando-se como aquele que dá de beber. Aonde se bebe água? No bebedouro. Aleluia. O que é que o Jordão significa? Lugar que se bebe, né? Lugar que se bebe. Agora, também significa aquele que desce. Veja comigo no capítulo 6 do Evangelho de João, versículo 38.
Veja que o primeiro significado do Rio Jordão é lugar onde se desce, ou seja, lugar onde se desce para beber. Mas também significa aquele que desce. Veja que em João capítulo 6, verso 38 está escrito: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Observe que quem foi que desceu? Jesus. E o que significa o Rio Jordão? Aquele que desce. Mas calma aí, eu não estou entendendo nada ainda. Você vai entender daqui a pouco a revelação da palavra de Deus. Observe que o Rio Jordão é um rio que foi desprezado por quem? Por Naamã. O que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 53, que Jesus era o mais desprezado dos homens. O Rio Jordão não é um rio limpo, é um rio comum, um rio que é a junção de 3 outros rios, o Rasbani, o Dan e o Banias, que nós vamos ver ainda mais uma revelação em cima disso aqui. Então, assim como Naamã desprezou o Rio Jordão, assim muitos desprezam Jesus, porque o Rio Jordão é o rio em que foi dito aqui o que pelo profeta: vai e lava-te e ficarás limpo da tua lepra. E Jesus é aquele que livra o homem da lepra do pecado. E observe que, ao comparar os 2 rios, Abana e Farpar, como melhores do que o Rio Jordão, é claro que esses 2 rios não iriam dar solução para o problema. Por quê? Porque Eliseu, ele disse que era para Naamã mergulhar no Rio Jordão, não mandou mergulhar em nenhum outro rio. Portanto, muitos querem a solução dos seus problemas, mas segundo o que está escrito aqui em Provérbios, capítulo 16, acompanhe comigo, Provérbios, capítulo 16, versículo 25, diz: há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. No capítulo 14, do versículo 12, no livro de Provérbios, está escrito: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. O homem pode procurar muitos caminhos para a solução dos seus problemas, mas o caminho de vida, o caminho da solução, chama-se Jesus Cristo. Então não tem para onde ir, porque a palavra de Deus diz em João capítulo 14, versículo 6, Jesus falando: eu sou o caminho. Ele não disse um dos caminhos, ele disse o caminho. Até porque em Atos capítulo 4, versículo 12, está escrito que nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, em cima da terra, não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então observe que a revelação do Jordão, a gente ainda vai mergulhar mais um pouquinho. Veja comigo no capítulo 7 do Evangelho de São João, a partir do versículo 38. Evangelho de São João, capítulo 7, versículo 38, que diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso, disse ele, do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Observe que Jesus está dizendo que aquele que crê nele, aquele que recebe a ele, vai ser o que? Gerado rios de água viva dentro da pessoa. Se vai ser gerado rios de águas vivas, logicamente você nunca mais terá sede, nunca mais a sua alma necessitará de nenhuma outra água estranha, porque a água viva procede de Deus. E observe, meus amados, que ao Jesus falar isso,
ele estava referindo-se a quem? Ao Espírito Santo de Deus. Agora veja um detalhe: Deus é um ser trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então veja que os 3 rios que são afluentes do Rio Jordão, tem o rio Dan, que ele nasce lá por dentro do Monte Hermon. Não tem como o homem ver a nascente do rio, significando que Deus, ele é Espírito. Ninguém nunca viu a quem? A Deus. O rio Hasbani, ele é uma junção junto com o rio Banias. Significa que Jesus, ele é tanto divino como humano. Tem a natureza humana e a natureza divina. E ao fundir-se esses rios, ele então vai o quê? Percorrer toda uma trajetória. Significa que, assim como Deus está no esconderijo do Altíssimo, ele, tornando-se homem, houve a junção de 2 naturezas, a divina e a humana. E ao unir-se, há então a continuidade desse rio, que é o quê? Aqui a gente vai fazer uma alusão ao Deus Pai, que enviando o seu Filho Jesus, que Jesus tem 2 naturezas, a divina e a humana, e Jesus, ele então deu a todos os homens o seu Espírito, ou o Espírito Santo. Então veja que a revelação é que quando a pessoa crê em Jesus, ela recebe a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então dentro dela vai correr um rio de água viva. Ela vai ser sustentada, ela vai ser limpa, ela vai ser lavada de todos os seus pecados. É por isso que é necessário que crer em Jesus. As pessoas vão procurar a solução dos seus problemas em muitos lugares, de muitas maneiras, mas devemos ouvir sempre aquilo que Deus dá. Porque, veja comigo, no Evangelho de São João novamente, no capítulo 3, é um texto bastante conhecido, João capítulo 3, no versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Observe que a salvação está em Jesus, o perdão está em Jesus. E aí tem uma outra questão que é muito importante para todos, que diz assim no versículo 18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Significando, meus amados, que assim como a solução foi dada a Naamã, olha, você quer a cura da sua lepra? Vai mergulhar no Rio Jordão. Assim também Deus oferece a solução para a humanidade. Eis aqui Jesus Cristo, o meu Filho amado. Assim como Naamã desprezou o Rio Jordão, assim a humanidade despreza Jesus. Assim como o Rio Jordão tem uma nascente que vem lá do Monte Hermon, assim também Jesus, ele veio do Pai, como ele bem disse, sair do Pai. Assim como o Rio Jordão tem o Rio Hasbani e o Banias, que juntam-se, assim também foi necessário a natureza divina
com a natureza humana, ou seja, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Assim como ele vai percorrer toda uma região e vai até o Mar Morto, desaguando por aí por baixo, assim também o Espírito Santo, ele vai permeando por muitos lugares. É como diz o hino, né? Eu navegarei no oceano do Espírito. E observe que no primeiro capítulo da Bíblia, que é em Gênesis, no segundo versículo está escrito que o Espírito Santo, ele se movia sobre a face das águas. Tem que ser água. A água ela limpa, a água ela purifica, a água ela sacia a sede. A sede não pode ser saciada por refrigerante, a sede só é saciada por água. E a água que Jesus nos dá é uma água cristalina, pura, limpa, sem nenhuma sujeira, porque é a água que lava completamente a nossa alma e também nos alimenta e nos torna santificados para a glória do seu nome. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus, nosso pastor Adailson.